Ontem eu te contei que aposentados e pensionistas do INSS não precisam mais apresentar aquela prova de vida presencialmente para poder receber o benefício, lembra? Pois é, isso vale para pagamentos do INSS, mas atenção, quem é aposentado e pensionista pelo GDF vai ter que continuar comparecendo nos locais indicados para poder receber esse dinheiro. Felipe Barcelos, boa noite para você. Explica para a gente então como é que vai continuar para o pessoal daqui. Oi, Viviane, uma boa noite para você, boa noite para quem está com a gente. Pois é, os servidores, os beneficiários do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, mais conhecido como o IPREV-DF, vão ter que sair de casa para fazer então essa prova de vida, viu? Olha só, funciona da seguinte maneira: o aposentado ou pensionista, ele vai ter que no mês do aniversário ir até uma agência do BRB, mais próxima de casa mesmo. Mas tem muita gente que nesse primeiro mês do ano já acabou falhando essa regra, viu? Ou por esquecimento ou por qualquer outro motivo. Segundo o IPREV, entre os dias 3 e 31 de março, somente 40% do total de provas de vida para esse período foram realizadas. Mas olha, para quem está em casa e percebeu que está atrasado, pode ficar tranquilo. É que o IPREV prorrogou esse prazo por mais 30 dias aí para essas pessoas que não compareceram em janeiro poderem ficar regularizadas, digamos assim. E lembrando que estamos falando também daquelas pessoas nascidas do mês de janeiro apenas. Para os aniversariantes de fevereiro, para quem nasceu agora no mês de fevereiro, então esse prazo começou a contar, claro, desde o dia 1º, viu? E olha, Viviane, já está em fase de testes aí um aplicativo para que essa prova de vida seja realizada de maneira remota, por aplicativos ou também por tablets. Como eu disse, ainda está numa fase de testes, é uma parceria entre o IPREV e o BRB, mas que ainda não está valendo. É um projeto para ser implementado aí num futuro muito próximo, mas o que está valendo então, de fato, é o teste de vida aí, a prova de vida presencial, Viviane. A gente torce para que esse aplicativo saia logo, para facilitar a vida de muita gente, né? Obrigada, viu? Famílias que dependem de benefícios do governo estão passando por maus bocados. Em novembro, a gente mostrou aqui no jornal que em Planaltina, o CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, estava com atendimento super atrasado. Voltamos a receber reclamações e hoje, 3 meses depois, nossa reportagem voltou à cidade para poder checar como é que está a situação. Nada mudou. Quem olha a recepção do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social de Planaltina, DF, assim, completamente vazia, não imagina que em casa, pelo menos 500 famílias estejam aguardando atendimento na unidade. A Maiara, que está grávida de 3 meses e já é mãe de uma menina de 4 anos, conta que está desde maio de 2021 aguardando resposta sobre um pedido para atualizar o cadastro único e ter acesso a benefícios. Não estava no prazo de vencimento, não. Vim bem antes, justamente para não ocorrer o processo de eu perder os meus benefícios como eu perdi. O mesmo aconteceu com a Patrícia. Mãe de um menininho de 3 anos, ela também se antecipou para não perder os benefícios assistenciais do governo. Mas não teve jeito. Agora, ela não tem direito ao prato cheio e nem ao Auxílio Brasil. A gente liga no 156 e pede para vir aqui, que é no CRAS que resolve. A gente vem aqui, eles falam que tem que esperar a ligação, e nisso vai. Enquanto gravávamos com a Maiara e com a Patrícia, a Vânia, que é representante do Sindicato dos Servidores da Assistência Social, pediu que entrássemos no CRAS de Planaltina sem gravar imagens, para que pudéssemos conferir o atendimento dos servidores lá dentro, que acontece tanto de forma presencial como online. Ela conta que o centro de atendimento é de grande porte e não tem contingente suficiente para a demanda da região. Ainda que tenha sido contratado uma quantidade expressiva de servidores para essa carreira, ainda assim não é suficiente para o atendimento da nossa demanda, que é gigantesca. E com o advento da pandemia, essa nossa demanda aumentou muito mais do que a gente já imaginava. É por meio do CRAS que pessoas em situação de vulnerabilidade conseguem acesso a benefícios como o Prato Cheio e o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, por exemplo. Em 2020, por causa da pandemia, o atendimento presencial nas unidades chegou a ser suspenso. E agora acontece apenas por meio de agendamento, pelo 156 ou pelo site da Secretaria de Desenvolvimento. A Maiara e a Patrícia até tentaram resolver a situação pessoalmente no CRAS,
mas foram embora para casa sem a resposta que estavam procurando. Tentei, a mulher falou que ia dar uma olhada no meu cadastro, vou ver se tem alguma coisa que está desatualizada. Não tem nada desatualizado e realmente é só esperar o CRAS ligar, que não liga. Nenhuma previsão. O que ela mostrou pra gente é o que a gente consegue ver aqui pelo site, que a gente fez o agendamento e que está aguardando, só isso. Olha, esse problema não é apenas no CRAS de Planaltina não, viu? A gente fez um post, na verdade, no nosso Instagram, avisando que teríamos uma reportagem e choveu reclamação. Aqui no Instagram, olha, se você também está tendo esse problema, pode entrar ali no @SBT Brasília, deixa o seu comentário também pra gente. Vamos dar uma olhadinha em algumas das reclamações. Olha, a Lana Jangada, aqui na Candangolândia, a gente toma um chá de cadeira, mais ou menos 4, 5 meses. Telefone, nem pensar em atender. Camila, CRAS do Gama não está diferente, ainda aguardando a ligação e nada. A Rosiane Neres, agendei 2 vezes para atualizar meu prato cheio desde maio e outro em novembro. Até agora, nada, o benefício acaba e a gente não é atendido. Dá tempo de ler mais um pouquinho? Olha, Sandy Marques, moro no Recanto das Emas, já tem 1 ano e estou esperando a ligação do CRAS para agendamento prato cheio dentre outros benefícios, né? Suelen Pereira, em todos os lugares está essa demora. Não sei por que não voltam com atendimento como era antes. O Fernando Único, não é só Planaltina, olha, Samambaia também. Dá tempo da gente ler mais um pouquinho, diretor? Márcia Silva, estou aguardando ligação há mais de 5 meses no CRAS, no Riacho Fundo 1. E a Bel Cris aqui, olha, ligamos no 156, agendamos para atendimento e eles ficam de ligar para agendamento. Isso nunca acontece, um descaso. Tantas e tantas famílias passam por isso aqui em Planaltina. Olha, esse post foi feito no fim da tarde e a gente já tem esse tanto de reclamação, né? Se você aí também está tendo problema, entra lá então no @SBT Brasília no Instagram, deixa também lá o seu comentário, aproveita, segue a gente e manda também pauta, sugestão que você tem aí para a gente poder trazer essa reportagem para o jornal. Bom, claro que procuramos respostas junto à Secretaria de Desenvolvimento Social. Nos informaram o seguinte, por nota, que com a implantação do novo sistema de agendamento, a ida das pessoas ao posto de serviços passou a ser programada para evitar aglomeração nas unidades. Afirmou ainda que, para reforçar o atendimento, foram nomeados cerca de 700 servidores, ampliando em 40% o quadro de profissionais da Secretaria em todo o DF. A gente espera, então, que com isso melhore um pouco mais esse atendimento ou então repensem a forma de atender pelo CRAS. Agora, prestem atenção nessa história. A fuga de um homem da polícia resultou na morte de um ciclista hoje à tarde lá na Estrutural. O caso ocorreu na DF 095, a gente tem as imagens, os policiais militares estavam ali patrulhando o local quando abordaram um carro com alerta de furto. O condutor, então, tentou fugir em alta velocidade e atingiu outro carro com 2 pessoas e também um ciclista. Infelizmente, o ciclista de 38 anos morreu no local. O condutor do carro atingido e a passageira ficaram feridos e foram levados ao hospital. Agora, o responsável por tudo isso saiu ileso e foi detido. Ele já cumpria prisão em regime semiaberto, viu? No momento, o trânsito ali na DF 095 está bem congestionado, né? 2 faixas no sentido norte estão interditadas, então fica o alerta aí para quem for passar por lá nesse local. E todo mundo acordou hoje surpreso com o tempo fechado e muita chuva, né? Lembra que eu até avisei no início da semana que o mês de fevereiro promete ser bastante chuvoso? Só que aí o tempo fechou de vez, né? Fechou mesmo e causou transtorno em vários pontos da cidade. Agora, repara, os moradores do Novo Gama viveram ali um caos hoje com efeitos dessa natureza. A água causou estragos nas casas e no comércio. Este quiosque na Avenida do Novo Gama teve a cobertura arrancada pela força do vento. A estrutura também ficou danificada. O mercado ao lado perdeu a placa. Restou apenas a parede azul. Até o cabo de energia partiu. Na mesma rua, mais estragos. O vídeo mostra que o restaurante alagou. O circuito de segurança do depósito de gás flagrou o momento em que o muro desabou. Ele não resistiu à forte ventania. O resultado da queda foi esse. Muitos tijolos e entulhos espalhados por todo o terreno. Este veículo também foi atingido.
Minha esposa me ligou, falou assim, corre pra cá que tá ventando muito. Aí eu vim correndo, quando eu cheguei aqui, já entrei no depósito, eu olhei para essa banda que o muro já tinha caído já. Aí eu olhei, né, tinha caído em cima do carro do rapaz. A chuva que prejudicou comerciantes também afetou moradores da região. Várias residências foram destelhadas. Nesta casa, as telhas da sala, dos banheiros e dos quartos foram arrancadas. A residência da Betânia. Ela conta que no momento da chuva estava fazendo o almoço e ficou desesperada. Meu filho é especial, né? E então ele não sabe se defender. Aí eu falei assim, não, tem que tirar meu filho daqui. Meu Deus do céu, se cai uma telha, mata, né? E sair procurando ele na carreira. A moradora já comprou todas essas telhas para fazer a substituição. Gastou mais de R$ 1.300. E ela sabe que o prejuízo vai ser ainda maior. Molhou a minha cama com colchão, quebrou a minha mesa e a minha máquina de lavar roupa. É difícil quando essa chuva vem forte, né? E de acordo com o IMET, o tempo vai continuar instável, inclusive no fim de semana, viu? A previsão é de céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e tempo abafado com a máxima ali em 27 graus. E atenção agora, pais de crianças que ainda não foram vacinadas contra a Covid-19. Vocês não podem mais escolher entre Pfizer e Coronavac, viu? A Secretaria de Saúde aqui do DF vai seguir uma orientação do Ministério da Saúde, que limita o uso da Pfizer a determinados grupos. Então, a partir de hoje, o imunizante da Pfizer será destinado exclusivamente a crianças de 5 anos e imunossuprimidas, de 5 a 11 anos. A medida visa o quê? Garantir doses para esse público específico, porque não são muitas doses da Pfizer, né? Mas quem estiver fora desses grupos e já tiver recebido a D1, pode ficar tranquilo, vai receber a segunda dose. A Secretaria reforça ainda que a vacinação de crianças de 6 a 11 anos sem comorbidade continua normalmente com as doses da Coronavac. Então, de qualquer forma, as duas têm comprovação científica, são aprovadas pela Anvisa. O importante é que as crianças sejam vacinadas. E o Tribunal de Justiça atendeu ao pedido do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e Tribunal de Contas e determinou a suspensão dos serviços presenciais na Câmara Legislativa, exceto as atividades essenciais. A Câmara iniciou oficialmente os trabalhos na terça-feira. Um dia depois, lembra que a gente comentou ontem, um dos deputados que discursou ali em plenário, sem máscara inclusive, testou positivo para a Covid-19. Em nota, a Câmara disse que vai acatar a decisão. Então, atenção, pessoal, a partir de amanhã, os trabalhos serão remotos por lá. E agora, olha só, o prédio que desabou parcialmente em Taguatinga foi demolido hoje. Vocês lembram que por muito pouco não houve uma tragédia, né? 24 famílias foram retiradas horas antes daquela estrutura toda ceder. E foram os moradores que chamaram a Defesa Civil por conta das rachaduras, alguns sinais que a gente pode e deve ficar atento. O repórter Paulo Vitor Tatuzinho buscou algumas dicas e acompanhou também a demolição, que contou com uma grande operação hoje cedo. Todo o processo de demolição do prédio começou às 8h15 da manhã. Toda a operação foi acompanhada pelos agentes da Defesa Civil, bombeiros e Polícia Militar. Em um determinado momento da operação, os trabalhos precisaram ser paralisados, momentaneamente por conta do risco de explosão de um botijão de gás. Por isso, todo esse aparato, a equipe do Corpo de Bombeiros se encontra aqui no local, exatamente para prevenir qualquer tipo de acidente ou incidente. Durante a demolição, era possível ver muitos móveis e eletrodomésticos indo embora com os sonhos de muitas famílias que residiam no local. No dia 6 de janeiro, uma moradora preocupada com algumas rachaduras no prédio decidiu chamar o Corpo de Bombeiros. Às 9h30 da manhã, os primeiros militares fizeram uma avaliação e imediatamente decidiram evacuar o prédio. Às 2h do mesmo dia, o imóvel desabou, engolindo a parte das lojas e também o primeiro andar. Doeu muito ver que a gente, naquele momento que a gente acordou, tendo uma casa e de repente no meio do dia a gente não tinha mais. O caso levantou questões importantes sobre os riscos que construções inadequadas podem oferecer aos moradores. O prédio, localizado em Taguatinga Sul, não tinha habites e não obedecia às regras de pavimentação do Distrito Federal. Repare nas rachaduras e sinais de má conservação. Tudo isso teria comprometido a estrutura. Trincas que são muito finas geralmente não mostram grandes problemas de edificação.
mas trincas que são mais grossas, a partir de, por exemplo, a espessura de uma ponta de uma caneta, já são trincas mais preocupantes. Outra coisa que deve ser verificado é a evolução da trinca, se essa trinca está ficando mais espessa e se está ficando mais extensa. E por fim, se essa trinca está a 45 graus, na diagonal, seja no piso ou na parede. A previsão inicial da Defesa Civil era de conclusão dos trabalhos em Taguatinga no prazo de 48 horas. Mas as 3 máquinas que atuaram nessa operação conseguiram finalizar todo o processo de demolição durante a tarde de hoje. Agora, o próximo passo é a limpeza do local, que pode levar até 30 dias. Olha, sabe a suspeita de superfaturamento no Brasília Iluminada, que deixou ali a esplanada toda ornamentada para o Natal com 14 milhões de reais? Pois é, o Ministério Público do DF investiga o envolvimento de deputados e do ex-secretário de Economia e atual conselheiro do Tribunal de Contas do DF, o André Clemente. Foi feita, inclusive, busca e apreensão na casa dele, no gabinete, a gente vem acompanhando isso, mas há indícios agora de que ele já sabia das operações. Vanessa Vitória, boa noite para você. Houve vazamento dessas informações? Então, Viviane, boa noite para você, boa noite para todo mundo. A suspeita, né, que esse vazamento aí acabou sendo revelado por meio de conversas, mensagens de aplicativo que estavam nos celulares que foram apreendidos durante a operação. A suspeita do Ministério Público é que os investigados, eles tinham conhecimento não só da medida cautelar que previa a busca e apreensão, como também sabiam qual era o conteúdo dela. O Ministério Público também suspeita que 17 deputados distritais aprovaram a toque de caixa a destinação de valores milionários ao Brasília Iluminada. Todos eles seriam destinados a emendas parlamentares para a realização do projeto. Também tem 4 desembargadores do TJ que estão aí no radar do Ministério Público. Eles teriam negado que a operação acontecesse. E aí nós entramos em contato com o TJ, que por meio de nota disse o seguinte: essa demanda chegou ao tribunal durante um plantão. Os desembargadores plantonistas analisaram tudo, pediram mais informações. E aí, quando receberam essas informações, entenderam que essa demanda não era deles, e sim da primeira instância, que acabou depois autorizando que a operação acontecesse. A gente também demandou à Câmara Legislativa para saber, né, sobre essa suspeita com esses 17 deputados, mas até o momento, Vivi, a gente ainda está aguardando uma resposta, viu? Obrigada, Vanessa, a gente vai acompanhando, né? Olha, imagina a seguinte situação: o seu bichinho de estimação foge de casa e você recebe uma ligação de alguém dizendo que encontrou. Bom, seria um alívio, né? Não fosse o fato da pessoa pedir dinheiro para te devolver o bichinho. E foi isso que aconteceu com uma moradora do Lago Norte. Aí, desconfiada, ela chamou a polícia. Como que essa história acabou? Você vê agora na reportagem. Quem vê a Joyce assim, brincando tranquila com a cachorrinha dela, nem imagina o sufoco que passou nos últimos dias. Foram momentos de angústia. É que a Pandora, da raça Chihuahua, fugiu de casa no último domingo. Eu imagino que na hora que a gente abriu um portão para uma pessoa sair, né, com o carro, ela deva ter escapado e nós não vimos. A família que mora no setor de mansões do Lago Norte espalhou cartazes pela região. A medida parece ter dado certo. 3 dias depois, Joyce recebeu uma mensagem. Era um homem que teria encontrado a Pandora. Só que ele não queria apenas devolver o animal. Primeiro, pergunta se há recompensa e questiona o valor. Eu falei, pago. Aí ele falou, quanto? Eu falei, R$1.000. Daí ele falou assim, mas você não está mentindo não, né? Joyce ficou desconfiada e encaminhou a conversa para o WhatsApp da Delegacia do Paranoá. Com os dados do homem em mãos, os agentes descobriram que ele era morador do Paranoá Parque e foram até o endereço. No local, os policiais encontraram a Pandora e muito mais. Lá, rapidamente, encontramos o cachorro e, junto com o homem, encontramos o celular, que era produto de roubo. Ainda encontramos, junto com o homem e seu irmão, porções de droga, ou seja, eles eram usuários de droga. O homem de 20 anos e o irmão dele foram presos em flagrante. A Pandora voltou para os braços da Joyce. Um reencontro emocionante. É um amor muito grande por esse pinguinho de projeto de gente. Então, quem tem realmente sabe o quanto que a gente ama, o quanto que a gente valoriza, sabe? E agora sim um alívio, né, Joyce? Fica aí também um alerta para quem perde um cachorrinho, qualquer coisa, acionar a polícia. Por hoje é só. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite. Te espero de novo amanhã.
Um beijo, tchau, tchau.